Oi, turma. Então, vamos falar agora sobre as principais provas do processo evolutivo. Toda teoria evolutiva tem que ter provas para que ela tenha credibilidade. Vamos lá. As principais provas que o processo evolutivo ocorreu e continua ocorrendo são os fósseis, as provas embriológicas, os órgãos vestigiais e a anatomia comparada. Existem outras provas, mas eu destacaria para vocês essas quatro principais. Vamos ver cada uma delas. Fósseis. O que são fósseis? Fósseis são vestígios petrificados ou não de seres que viveram há milhares de anos. Os fósseis mais conhecidos são aqueles que são restos de seres encontrados petrificados. Mas nós não devemos esquecer que existem também fósseis de insetos que foram conservados em resinas de árvores, no âmbar de árvores. E também se o animal deixou em um determinado local uma pegada por onde ele passou, também é considerado um fóssil, tá bom? Então aqui nós temos como exemplo o Archaeopteryx. O Archaeopteryx é um dos fósseis mais famosos que nós conhecemos. É um ser vivo, viveu há milhares de anos atrás, ele tinha penas, tá? Ele tinha penas, como nós observamos aqui no fóssil. Os ossos dele eram ocos, como os ossos das aves atuais, tá? Eram ossos chamados de pneumáticos. Mas um dado curioso, tinha essas características de ave, mas o animal ele apresentava um bico e dentes, coisas que, no caso de dentes, coisa que as aves não têm. Bico de ave, mas dentes. Um outro detalhe é que o animal apresentava uma cauda, basicamente de um réptil. Então, esse fóssil ele é intrigante, é interessante, pois ele mostra a interação, ele mostra a transição entre aves e répteis. Tá? Então, isso é uma das provas do processo evolutivo gradativo. Uma outra prova são as provas embriológicas. Comparando embriões de diversas espécies, observamos uma grande semelhança nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário. Então, se a gente observar aqui esses embriões no início do processo embrionário de um peixe, uma salamandra, que é um anfíbio, tá? Uma tartaruga, uma galinha, o porco, a vaca, o coelho e o ser humano, a gente observa que esses embriões no estágio inicial são muito parecidos entre si. Tá? E um outro detalhe interessante, no embrião humano, no início do desenvolvimento, nós chegamos a apresentar as chamadas fendas branquiais. Essas fendas branquiais só são encontradas basicamente em peixes, que vão dar origem aqui às guelras. Então, no início do desenvolvimento do nosso embrião humano, ele chega a apresentar fendas branquiais, mas que com o tempo elas desaparecem. Isso é uma das provas do processo evolutivo. Outra prova são chamados órgãos vestigiais. São considerados órgãos vestigiais ou rudimentares aqueles que estão em via de desaparecer, pois perderam a importância inicial para a sobrevivência da espécie. Existem vários órgãos vestigiais, mas eu destacaria dois para vocês em especial. O osso cóccix, que fica no final da coluna vertebral. No passado, ele poderia ter sido uma cauda, mas como a nossa espécie passou a andar de forma bípede, tá? Essa cauda deixou de ter função. Um outro órgão vestigial é o apêndice secal, que fica no início do intestino grosso. Tá? Esse órgão talvez no passado tivesse alguma função, mas que hoje em dia para nós não serve para absolutamente nada no nosso organismo. Tá bom? Outra prova do processo evolutivo é a anatomia comparada, quando a gente compara a anatomia dos seres vivos. No caso, o braço, tá, do homem serve para agarrar, segurar, o braço, a mão serve para agarrar, segurar. No caso, o mesmo órgão, tá, num guepardo serve para correr. O mesmo órgão na baleia tem a função para natação, tá?
o mesmo órgão no morcego, um mamífero voador, tá? Como eu acabei de falar, serve para voar. Então, observem, o mesmo órgão, tá? A mesma origem embrionária, tá? Mesma origem embrionária. Observa que as cores representam as partes do órgão, tá? Com funções diferentes, porque cada um desses seres se adaptou num determinado ambiente, tá? Se adaptou num determinado ambiente e esse órgão, a característica para cada um deles foi selecionada para agarrar, segurar, no caso da nossa espécie, para o guepardo correr, para a baleia nadar, pois ela vive nos oceanos, e para o morcego voar, tá? Então, isso aí nós chamamos de homologia. Quando órgãos têm a mesma origem embriológica, tá? A mesma origem embriológica de estruturas diferentes, em organismos diferentes, né? Vocês viram, nadar, correr, voar, tá? Sendo que essas estruturas podem ter ou não a mesma função. Essas estruturas homólogas sugerem ancestralidade comum, ou seja, esses órgãos de seres de espécies diferentes, que se adaptaram de formas diferentes, pode ser que eles tenham no passado um ancestral comum, ok? Então, os seres eles se adaptaram de formas diferentes, em locais diferentes. Nós chamamos de adaptações evolutivas, tá? As adaptações são transformações involuntárias em uma espécie que resultam numa melhor adequação morfológica, fisiológica, etc., para sobreviver numa dada região. Lembrando que essas adaptações, gente, como a gente já conversou, são fruto de uma seleção natural. Tá? As características adaptativas foram selecionadas de uma tal forma a favorecer a sobrevivência do ser vivo. Essas são as adaptações evolutivas. Existem dois tipos de adaptações evolutivas. Ou ela é uma adaptação convergente ou ela é divergente. Qual é a diferença entre elas? A adaptação convergente é aquela que ocorre em espécies diferentes, não aparentadas, que evoluem para viver numa mesma região. Se essas espécies estão, gente, pensem, se elas estão numa mesma região, é porque elas vão sofrer influência do meio ambiente da mesma forma. Então, dessa forma, podem sofrer adaptações muito semelhantes que as tornam, de certa forma, parecidas. Vamos ao exemplo que vocês vão entender. Tá? Então, por exemplo, uma adaptação convergente nos oceanos. Ou seja, o ser vivo vive no meio aquático. Se o ser vivo vive no meio aquático, ele vai precisar de o quê? Nadadeiras. Tá? Então, aqui nós temos um mamífero, um pinguim, nós temos um mamífero, um golfinho, perdão. Nós temos aqui um peixe, outro peixe, e aqui sim temos um pinguim. Então, cada um desses seres se adaptou no mesmo lugar, tá? Então, eles desenvolveram, né, foi selecionado neles que característica? Nadadeiras, que facilitariam a sobrevivência deles. Órgãos análogos, eles apresentam o que nós chamamos de órgãos análogos, são estruturas que aparecem de forma independente em diferentes espécies de organismos. Tá? Isso são exemplos de convergência evolutiva ou adaptação convergente. Por quê? Eles se adaptaram para sobreviver no meio ambiente. A mesma característica foi selecionada neles, no caso, a presença de nadadeiras. No caso, o pinguim, como vocês sabem, é uma ave, e no caso, a asa dele se adaptou para o nado, certo? Então, isso é o que nós chamamos de adaptação convergente, ou também chamada de convergência evolutiva. No caso desses seres aqui, eles têm estruturas embriológicas diferentes, mas que se desenvolveram para a mesma função, voar. Tá? Então, para esses seres, a característica que foi selecionada foi a asa, o voo. Um outro tipo de adaptação nós chamamos de divergência evolutiva. Lembra? Convergência é quando eles estiverem no mesmo ambiente,
Então, a mesma característica foi selecionada. Nesse caso, nós temos a divergência evolutiva. Seres de espécies diferentes, tá? Que tiveram características diferentes selecionadas. Para quê? Para a sobrevivência. A comparação entre os esqueletos dos membros anteriores de alguns vertebrados, os órgãos são homólogos. Por que são homólogos? Porque têm a mesma origem embrionária. Eles têm a mesma origem embrionária, sendo que, nesse caso, as funções são diferentes, que nós já vimos. Nesse caso, é uma divergência. A função aqui é agarrar, pegar, aqui é nadar, aqui é voar e aqui também voar, mas basicamente seres de espécies diferentes se adaptaram de formas diferentes. Adaptação divergente ou irradiação adaptativa. As adaptações divergentes são processos realizados por espécies próximas que vivem em ambientes diferentes, o que leva à formação de formas extremamente distintas. Então, a partir de um ancestral comum, esses seres tiveram características diferentes selecionadas, pois eles vivem em ambientes diferentes, de acordo com o ambiente em que cada um desses seres vive. Tá? Tá? Características foram selecionadas, características adaptativas foram selecionadas, e dessa forma essas espécies foram se modificando ao longo de milhares de anos. Tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido sobre as principais provas do processo evolutivo. Um abraço, até a próxima!